Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Questão 963. Com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Aqui, na época que foi escrito, não tinha-se muitos termos comparativos para a gente explicar. E aí, então, quando a doutrina espírita mostrou e ampliou o conceito de Deus, mostrando que Deus é algo bem maior, bem mais amplo do que aquilo que nós estávamos acostumados a pensar, porque passavam para nós, durante o catecismo, que Deus era um velhinho que ficava lá monitorando, olhando para a gente assim, falando se você está fazendo errado, para depois te botar no inferno. E a doutrina espírita, então, pega Deus, transforma em um ser sumamente bom, sumamente perfeito, sumamente misericordioso e justo. Então, como que nós vamos entender essa justiça divina, com todo esse poder, sabedoria e justiça, se não é um velhinho que fica tomando conta da gente? Então, primeiro, nós somos tomados, quem toma conta de nós, na realidade, são nossos inimigos, chamados, na doutrina espírita, comumente chamados de obsessores. Eles monitoram mesmo se está fazendo certo, está fazendo errado, e te cobram pelos mais variados mecanismos que eles têm para cobrar. E os nossos protetores nos intuem e nos inspiram para seguir um caminho do bem. Os nossos protetores já são espíritos melhores do que nós. E acima deles tem aqueles espíritos que são superiores a eles, que gerenciam a sociedade onde nós estamos inseridos. Agora, para a gente dar uma explicação mais técnica, vejamos. Você tem um cartão de banco. Então, você está lá com o seu cartão, você vai fazer suas compras, você vai conferir seu saldo na conta bancária. O dono do banco sabe quem você é? Ele sabe que você existe, que tem um nome lá para você. Para que aparece lá na tela dele, se ele for pesquisar quem são meus clientes. Mas ele não sabe. E toda movimentação financeira que você fizer, o banco vai debitar ou vai acreditar de acordo com a operação que for feita. Assim, na nossa vida, Deus, vamos considerá-lo como um grande banco de dados, onde tem lá todas as informações, apenas didaticamente para a gente poder entender. Tudo que você vier a fazer, todas as atitudes que você vier a tomar, entram e saem do banco de dados, automaticamente. Aí, gente, que a gente vai, para a gente, ainda uma coisa muito concreta para exemplificar Deus, mas é para a gente saber ter um paralelo de como nós podemos entender o tamanho da sabedoria divina e o tamanho das nossas ações e como que vai tudo sair interferido uma com a outra. Da mesma forma, um terminal de computador, para poder entender melhor Deus. A internet é um grande banco de dados, onde você tiver o link da internet, você entra, acessa os dados que lá estão, você sai, e assim você tem a liberdade de entrar e sair para consultar os dados. E também você pode criar um blog, você pode criar um site, você pode criar um canal, e ali você vai colocando seus dados. O nosso canal no YouTube, no plano espiritual, é a nossa consciência, a nossa vida. E Deus, com todo esse mecanismo que nós já fizemos um paralelo, ele tem como ler tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que venhamos a fazer e todas as nossas ações e as nossas atitudes. E assim, tudo vai acontecendo aqui na vida terrena, vai sendo registrado automaticamente na nossa consciência, e nossa consciência, como é uma centelha divina ligada a Deus, assim como o chip do nosso cartão de crédito é ligado ao banco, o chip do nosso celular é ligado à internet, o nosso terminal lá do modem é ligado também à internet. Quem está fora vai ter acesso a esse banco de dados, quem está controlando o chip, quem está controlando o modem. E assim, Deus controla todas as nossas vidas, todas as nossas ações, automaticamente. Só que é muito mais sofisticado do que o exemplo que eu dei. O exemplo que eu dei é apenas didático, para a gente saber que tem uma referência. Uma forma da gente poder entender e aceitar as coisas como elas são, como elas acontecem, para ver a grandeza de Deus.
Quanto eu disse anteriormente, que o gerente do banco não sabe quem você é só quando ele vai consultar aquela lista. Eu estava falando dos limites do banco. Agora, para Deus é diferente. Ele sabe quem são cada um de nós e quem somos e como estamos nessa situação, porque o mecanismo de Deus é muito mais perfeito. Por isso que ele colocou ali, Deus se preocupa com todos os seres, até mesmo aqueles mais pequeninos. Não é só os seres humanos que Deus controla, todas as vidas do universo. Muito mais sofisticado. Portanto, Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. A gente vai usar argumentos, vai usar alguns textos para fazer uma didática para a gente poder entender a grandeza de Deus. Questão 964. Mas, será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e, muitas vezes, a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição e o resultado da infração da lei, assim tudo. Conforme explicamos antes, é tudo automático. Deus não tem que ficar lá olhando para você. É automático. Tudo vai acontecendo automaticamente, tudo vai passando por um processo de seleção de dados. E cada dado, a sua consciência vai processar o efeito em si mesmo. Porque é uma situação perfeita, é um mecanismo perfeito, criado por Deus, tem que ser perfeito. Então, à medida que a sua consciência toma uma atitude que descompensa frente às leis divinas, você cria a condição de reparar. Não importa quando, mas a hora vai chegar. Por isso, muitos espíritos ligados à maldade zombam de Deus, zombam das situações, mas se esquecem que o cerco vai fechando, e chega um momento que trava a algema e você tem que pagar a sua conta. E também a gente tem que compreender que, se é perfeito, você pratica a ação, em consequência, vem a reação. Muitas vezes ela não é imediata, mas vai minando, por exemplo, uma pessoa que se alimenta com determinados alimentos muito industrializados, que fazem mal para a saúde, a reação não pode não vir imediata, mas com o tempo aquele organismo vai manifestar doenças devido a uma alimentação deficiente, uma alimentação com alimentos muito industrializados. Então, tudo tem uma consequência. E às vezes a gente toma atitude na vida que não tem a gente não mede aquela ação. Pode ser boa, pode ser ruim. Hoje cedo, eu estava passando na rua e os rapazes, os garis, juntando lixo para botar no caminhão. E tinha uma sacola de papel, assim, uns 3 metros para frente. E eu passei e dei aquela jogadinha de calcanhar assim na sacola para ir para perto deles. Eu vi que era só papel, que não ia machucar meu pé. Joguei para perto deles. Ele agradeceu tanto, mas o gari ficou numa alegria tão grande que eu fiz aquele gesto. Eu falei assim, gente, uma coisa tão automática. Eu nem pensei nas consequências. E aí a gente faz a seguinte reflexão agora. E se eu tomasse uma atitude que fosse ofender a ele? Que tipo de energia ele ia jogar naquele momento? Então, a gente tem que prestar atenção nessas pequenas coisas que são tudo automáticos. É um automatismo que a gente não entende como um pequeno gesto vai provocar um efeito. E por isso a gente erra constantemente. E, lógico, nem por tudo nós vamos ser punidos. As coisas que acontecem vão chegar um momento para a gente refletir. Para nós tomarmos uma reflexão. Tomarmos uma postura com relação a nós mesmos. E assim, a partir daí, nós vamos começar então a ampliar a vigilância sobre nós mesmos. Temos que nos vigiar. Temos que nos monitorar para tomarmos atitudes e ações compatíveis com
o tamanho da nossa responsabilidade e do nosso compromisso. E por isso que é tão importante nós criarmos bons hábitos. Porque se nós buscamos nos educar e ter atitudes sempre boas, o nosso automático vai gerar atitudes boas, nós vamos granjear para nós boas energias, que são essenciais para a gente viver bem aqui na Terra. E um detalhe ali que ele citou, por exemplo, a gula. E aí vem as enfermidades. No parágrafo 212 do Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, ele coloca que o remédio só é capaz de curar se ele for capaz de provocar aquela doença. E a partir do momento que a gente vai fazendo a leitura, a gente vai ver que a doença, primeiro, ela surge em condições mental, emocional e moral. A pessoa pensa que não tem doença porque o físico está bom, mas o mental, o emocional e o moral, às vezes, está muito desequilibrado. E a grande dificuldade nossa aqui na nossa vida na Terra é equilibrar o nosso moral. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Preste atenção na palavra futura. O problema pode não surgir nesta vida, neste primeiro momento, mas vai surgir lá na frente ou na próxima vida. Como nós vamos lidar, como nós vamos agir, tem as consequências. E a gente vai vendo hoje, no mundo que nós vivemos, que coisas teoricamente banais que aconteceram no passado vêm à tona para determinadas figuras públicas e criam para elas tremendos embaraços. O mundo, conforme vai passando por esse processo de transição, e a transição pode durar muitos anos, depende da ação que cada um de nós tomarmos, dentro desse processo de transição vai ter os ajustes de conta. Jesus deixou claro que nem um tio, nem um iota da lei passarão, portanto, as suas palavras não passarão. Prestemos atenção naquilo que Jesus disse. Capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse, quando ele se refere às 7 cidades ou 7 igrejas, aliás, ele se refere às 7 igrejas que estavam em 7 cidades diferentes, ele aponta que cada uma tinha um erro. E esse apenas um erro comprometia toda a segurança e todo o trabalho do cristianismo nascente para aquelas almas que ali estavam. Portanto, temos que refletir muito sobre o Evangelho. Da mesma forma, quando estamos dirigindo, posso andar a 110, e se uma vaca entrar na minha frente? E se tiver um caminhão quebrado? Se a pista estiver molhada, se tiver óleo derramado? Se tiver uma placa dizendo reduza? Então, aquela placa anterior que estava lá dizendo velocidade máxima permitida 110, ela é automaticamente revogada pelas circunstâncias. Portanto, na nossa vida, na nossa existência, nós temos que entender que as circunstâncias trazem interferências na nossa conduta, na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que cultive, ele diz. Então, instruiu, educou e deu um campo para ele cultivar. Deu um terreno para ele plantar, gerenciar essa plantação e colher. Hoje seria uma indústria para ele gerenciar, né? Muda. Naquela época, quem era rico tinha uma fazenda. Hoje, quem é rico vai ter uma indústria, uma empresa. Aqui estão as regras que deveis seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e segurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o proceder livremente. A responsabilidade a partir daquele momento é daquela pessoa que assume aquele campo, que assume aquele terreno, que assume aquela empresa. A partir de agora, você já tem a instrução para trabalhar
e para gerenciar. É necessário fazermos uma mudança de conduta, uma mudança de pensamento, de ações, para gerenciarmos bem a nossa vida, a nossa existência, a nossa forma de encarar os fatos e a realidade. Cada um de nós temos um compromisso, temos uma responsabilidade. Não é verdade que esse campo produzirá, na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. E os acidentes de percurso? E as situações imprevistas que acontecem, que saem do script daquilo que se pretende? É necessário, então, começarmos a compreender algo mais transcendente? Temos que tomar posturas, atitudes e ações ao longo da nossa vida que nos dê segurança. Mas também existem imprevistos, que muitas das vezes não contamos com eles. Portanto, entender como vamos pensar no futuro, planejar o futuro, é importante. Temos que vivenciar bem o presente, saber que existe um passado que interfere drasticamente nesse presente, e a soma do passado e do presente vai interferir no futuro, para evitarmos incidentes de percurso, evitarmos acidentes que possam nos trazer alguns danos, alguns transtornos ao longo da nossa caminhada. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal, envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém, não os escutamos. Há mais esta diferença. A intuição e a inspiração é um dos mecanismos da mediunidade natural dos seres humanos que deve ser observada por todos nós. Nós precisamos trabalhar e entender essa responsabilidade, essa intuição, para melhor servirmos, para melhor construirmos e angariarmos as condições necessárias ao nosso processo de crescimento espiritual, de evolução como espírito imortal. Trabalhemos, pois, por nos fazermos melhores, por procurarmos estar sempre dispostos a servir e a fazer algo mais em prol, inicialmente de nós mesmos e também em prol daqueles que estão em torno de nós. A responsabilidade e as possibilidades estão nas nossas mãos. Procuremos exercê-las com sabedoria. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho, de quem falamos, se empregou mal ao seu tempo, nenhum recurso resta. A cada existência, nós temos que preparar o nosso campo para o futuro. A cada existência, nós temos que trabalhar mecanismos que vai nos conduzir à paz, à harmonia e à fraternidade da nossa existência. Trabalhar intimamente por nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para procurarmos conquistar a paz em nosso coração e procurarmos fazer os caminhos que nos conduzem ao Pai com segurança. Observarmos-nos a cada dia, a cada instante, como estamos agindo e como podemos agir melhor. Para termos paz, precisamos cultivar a paz. Para termos prosperidade, precisamos ser vigilantes, atentos, bons gestores do nosso tempo, das nossas ações, das nossas atividades e, principalmente, respeitar as regras das leis divinas. Porque não adianta nada conquistar o mundo todo e perder a sua alma. Trabalhemos, pois, por nos transformar intimamente para sermos melhores, para sermos daquele que edifica o bem, que constrói o bem e que vivencia o bem.